A gente sempre tem uma dificuldade em termos de entender certos termos que a gente tem dentro da oncologia, né? Então, a gente vê isso daí dentro do paciente, do proprietário que vem sem informação ou que busca informação na internet, que são vários termos que a gente tem, só que a gente não tem um conhecimento específico e técnico sobre cada termo, né? Então, tumor, câncer, neoplasia, mas o que é cada coisa disso daí? Então, normalmente, o tumor, ele vem de um aumento de volume, né? Que ocupa um espaço, né? Então, normalmente a gente tem uma conotação de câncer quando a gente fala em tumor, mas o termo tumor, ele vem da inflamação, de você ter um aumento de volume somente pelo fato de você ter uma inflamação, né? Se pegar os pilares da inflamação lá, tumor, rubor, né? Então, você tem um aumento de volume, você tem um avermelhamento, você tem normalmente um aumento de temperatura naquela região, e isso não só pelo um próprio tumor, mas às vezes por uma própria picada de um animal, de um inseto, onde vai gerar um tumor, né? Você tem um aumento de volume, você tem alguma coisa que está ocupando aquele espaço, você tem um avermelhamento, você tem um calor naquilo ali, né? Esses tumores, a gente pode ter uma conotação de algo que seja benigno ou algo que seja maligno. Eu tive um tumor benigno, eu tive um tumor maligno, né? Um aumento de volume, que era um tumor, que era uma neoplasia, que era um aumento de volume de células que são alteradas, né? Que podem ser benignas ou malignas, né? As leucemias, normalmente, são doenças que estão no corpo, na corrente circulatória, são doenças sistêmicas e não formam tumores, né? A neoplasia, o termo neoplasia vem de uma neoproliferação, né? Plasia, o aparecimento, neo, novo, então, assim, algo que é anômalo, né? Não está ali normalmente e teve essa proliferação que provavelmente foi descontrolada, né? Essas neoplasias benignas ou malignas, isso aqui já é mais um termo técnico em relação ao que é parênquima ou estroma, não vem ao caso a gente ficar falando sobre isso, mas a conotação de câncer, normalmente a gente dá uma conotação de malignidade, né? Normalmente a gente não associa câncer a algo benigno. Eu tive um câncer e esse câncer era benigno, né? Então normalmente a gente não usa o termo câncer para algo que ele é benigno e sempre utiliza o termo câncer para algo que é maligno. Então, eu tive um tumor benigno, mas não existe um câncer benigno. E o que são as metástases, né, que a gente vai escutar quando a gente fala em câncer, né? Normalmente o médico veterinário que vai atender o animal, uma das coisas que ele vai investigar se o animal já tem metástase, né? Então, a partir do momento que ele tem uma neoplasia, que ele vai detectar depois se essa neoplasia é de origem benigna ou maligna, ele vai fazer uma pesquisa de metástase para poder fazer um estadiamento do tumor, tá? Então, o que é o estadiamento? É saber até onde que o tumor está indo, né? Então, a gente sabe que o tumor, por exemplo, está na pele, mas ele está localizado só na pele, ou ele saiu da pele e começou a invadir outros órgãos também. Esse caminho de invasão de outros órgãos é o que a gente chama de metástase. Tá? Então, ela começa normalmente a neoplasia em algum local, por exemplo, pode ser o pulmão, pode ser a pele, pode ser o nariz, pode ser o olho, e a partir daquele local, o tumor começa a desprender algumas células, e isso é uma característica de malignidade do tumor, tá? Então, toda vez que a gente estiver pesquisando uma metástase, é que a gente está pensando que esse tumor ele pode ser um câncer maligno, tá? Porque a partir do momento que ele começa a se descolar, prender algumas células, essas células elas vão invadir alguma via, por exemplo, ou a via linfática, ou a via sanguínea, né? E elas vão começar a invadir ou o linfonodo do animal, né? Que são aqueles gânglios que infartam, né? Por exemplo, quando a gente está com dor de garganta, quando está com alguma inflamação que fica com aqueles gânglios infartados, tá? Ele vai invadir o pulmão, ele pode invadir o fígado, ele pode invadir o baço, então ele vai invadir outros órgãos pela capacidade de migração que essas células têm, tá? E algumas células, pelo próprio contato, elas podem fazer alguma fonte de metástase. Não são todas as neoplasias que por contato conseguem se aderir e aí começar a formar um novo tumor ali, mas algumas neoplasias têm esse tipo de capacidade, tá? Então, essas são as vias de disseminação normalmente que elas adquirem. Então, toda vez que a gente está pesquisando metástase, é porque a gente está pensando que o câncer pode ser um câncer maligno, tá? Porque é o câncer maligno que normalmente vai ter essa capacidade de migrar para outros locais. O câncer deixa de ser localizado e vira um câncer sistêmico. E se torna muito mais desafiador o tratamento frente a uma doença sistêmica. É muito mais fácil a gente tratar um câncer localizado, que não se espalhou ainda, sistêmica. O prognóstico ele se torna muito mais favorável para esse paciente quando a gente já tem uma doença sistêmica ou quando essa doença sistêmica ela veio aparecer no decorrer do acompanhamento desse paciente, né? Então, uma doença ela deixa de ser localizada
se espalhou pela via linfática, via hematógena, e acabou então fazendo uma doença sistêmica, né? A partir do momento que a gente tem uma doença sistêmica, está no corpo, né, é difícil a gente conseguir ter um controle sobre essa doença. Dificilmente a gente vai ter a cura desse paciente se esse paciente teve uma metástase, né? Infelizmente a gente luta, né, que um dia isso daí ainda ocorra. Existia uma força-tarefa dos Estados Unidos e até 2005 eles conseguirem ter a cura do câncer. A gente já está em 2016 e ainda a gente está longe disso. E eu acredito que eu vou morrer, a gente talvez não ache, não sou pessimista, eu sou um pouco cético, mas eu rezo que um dia isso venha acontecer, mas eu tenho um pé atrás. Talvez para certas doenças a gente consiga, sim, a cura, mas eu acho difícil a gente ter uma droga única que venha conseguir tratar todos os tipos de câncer, como veio aquela onda da fosfatinolamina, né, ou que venha aparecer outro tipo de droga que venha conseguir curar todos os tipos de tumores, né? Cada tumor ele tem uma identidade genética, cada tumor ele tem uma origem celular e uma base celular. Então, assim, cada tipo de câncer se comporta de uma forma específica. A gente julga cada tipo de câncer como se fosse um monstro, né? Se ele é um câncer de fígado, se ele é um câncer de pele, se ele é um câncer de oral, se ele é um câncer de pulmão, e ele tem vários tipos de comportamento, se comporta e tem vários tipos de formas de comportamento, né? Então aqui, a gente tem uma estimativa de que mais ou menos 1 em cada 4 cães, né, eles vão morrer devido ao câncer. Então a gente vai ter uma estimativa de que 50% dos cães acima de 10 anos eles podem vir a morrer de câncer, desenvolver algum tipo de câncer e morrer, tá? 50% dos cães e 30 a 35% dos gatos eles vão ser afetados em algum momento da sua vida por algum tipo de câncer, principalmente quando eles vão atingindo idades mais avançadas, tá? E por que eles atingem idades mais avançadas hoje? Porque eles morrem menos de outras coisas, né? Então, existe mais câncer hoje? Não, né? Então a gente não tem talvez uma maior quantidade de câncer, mas o que a gente vai ter realmente é uma quantidade maior de animais que estão atingindo idades mais avançadas, porque eles morrem menos de doenças infecto-contagiosas hoje. Então, como eles atingem outras idades, assim como no ser humano, que a idade vai aumentar a ocorrência de câncer, nos animais acontece da mesma forma, tá? Então, eles vão ficando mais velhinhos vai aparecendo mais tipos de câncer também, tá? Parece mais em fêmea. A fêmea é por causa do câncer de mama, tá? Então, é o tumor mais ocorrente nas fêmeas ainda, né? Então, é o segundo tipo de câncer mais ocorrente, mas nas fêmeas é o que mais acontece, principalmente por causa do câncer de mama mesmo, tá? Então, não é que eles acontecem mais nas fêmeas, mas a fêmea, por causa das glândulas mamárias, elas vão apresentar uma quantidade de Qual câncer. é o primeiro? O primeiro são os cânceres de origem linfática, né? Então, e os cutâneos, na verdade. Dentro da nossa rotina no Brasil, para a gente não ter a gente veio para frente em relação à parte da castração precoce, a gente tem uma quantidade extremamente significativa de pacientes com câncer de mama, né? Daí vindo aí cânceres do sistema linfático, tumores de pele, né? Mas o tumor de mama ainda no Brasil, por a gente não ter a castração precoce. Lá nos Estados Unidos é extremamente diferente, porque a castração precoce já é rotineira, já é habitual, já é cultural deles, né? Então a incidência de câncer de mama lá fora é extremamente ínfimo, pensando na nossa rotina que a gente tem no Brasil. Então, assim, a gente tem aqui que é a maior causa de morte em cães, né? E a segunda maior morte em gatos, né? Com idades mais avançadas. E aqui, né, 60% dos rottweilers morrem devido ao câncer aqui, por causa de predisposições raciais aqui que a gente tem, tá? Quando a gente vai pesquisar, né, então o motivo que os animais de estimação eles morreram, muitos dos proprietários, né, então eles vão dar aqui a resposta de que os cães, eles morreram de câncer, tá? Então, do que o seu animal morreu? Morreu de câncer. E a terceira resposta mais dada pelos proprietários de gatos foi de que os animais morreram de câncer, tá? Então, quais são os locais de ocorrência de câncer, né? Então, a gente está falando aqui até agora das mamas, né? Então, das mamas das cadelas, que a gente vai pegar desde tumorzinhos menores até tumores bem disseminados em mama, tá? E aonde mais pode acontecer câncer? O Robson estava comentando. Pode acontecer da ponta do focinho até a ponta da cauda, tá? Então, qualquer local é local de incidência de câncer. Então, tanto as mamas, né, como todo o aparelho geniturinário das fêmeas também, então, ovário, útero, né, nos machos, né, então, pênis, testículos, isso aqui na verdade é um testículo ectópico, né, aqueles testículos parados aqui na região inguinal e aí eles podem virar um câncer, tá?
que mais? Boca, né? Toda a região de mucosa oral, nariz, dentes, a gente tem alguns tumores de origem dentária, tá? Ossos, né? Então todo o sistema esquelético, o músculo esquelético pode vir a desenvolver algum tipo de câncer. A pele, de forma geral, vários tumores de pele a gente tem ocorrência, tá? Órgãos internos, né? Como estômago, baço, intestino, pulmão, traqueia, a gente vai ter câncer em qualquer lugar, tá? Então, alguns são mais fáceis da gente conseguir fazer uma detecção precoce, outros são mais difíceis, né? Então, um tumor como na região da cavidade abdominal, na região da cavidade torácica, esses tumores são um pouco mais difíceis da gente conseguir detectar, né? Mas quando a gente está falando de câncer que acontece na pele, quando a gente está falando de câncer que são visíveis, né? Então, que são palpáveis, esses cânceres que a gente tem mais capacidade de fazer uma detecção precoce, tá? É por isso que a gente veio falar sobre o Outubro Rosa, né? Então, a gente tentar instituir campanhas de prevenção não só dentro da clínica veterinária, mas também de ajudar a orientar o proprietário em relação à prevenção do câncer de mama. Então não é só importante para a mulher fazer a autopalpação, de ir atrás da mamografia, fazer os exames, mas também de fazer a palpação da cadeia mamária. Então, assim, pode acontecer câncer em tudo que é tipo de lugar, mas a gente sabe que uma cadela que ela é inteira, que não foi castrada, tem uma predisposição de 20 a 25% de desenvolver tumor de mama. Então a gente chegar numa fase geriátrica desse paciente, com 6, 7 anos de idade, palpar a cadeia mamária para a gente ter um diagnóstico precoce da sinoplasia. A gente não precisar ter um câncer visual, como a gente viu aqueles tumores de mama, e sim um câncer palpável. A gente não precisa ver um tumor para a gente tratar aquele tumor. A gente pode diagnosticar ele precocemente através da palpação e você tratar ele precocemente. A chance de você ter cura para esse paciente com um diagnóstico precoce, com um diagnóstico que não seja visual e seja palpável, é extremamente maior do que um tumor já de 5, 6 centímetros de tamanho, né? O prognóstico desse paciente é extremamente pior, né? Mas que tá. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, mas igual, ali no câncer de mama, tipo, tem alguma relação, assim, com a cachorra, tipo, da leite, assim, sem antibiótico, tem alguma relação animal com isso? Isso aí é pseudogestação, né? Existem já pelo menos uns 4 ou 5 artigos que não demonstraram a prevalência de cadelas, uma prevalência maior de cadelas que tiveram pseudogestação e o aparecimento do tumor de mama. Então, não tem influência a cadela ter pseudogestação e ter uma maior influência de desenvolver tumor de mama. O que a literatura demonstra é que não tem nenhuma influência essas cadelas terem. Isso é uma coisa que você acreditava até pouco tempo atrás mesmo, né? Então, porque como ela tem essa sensibilidade hormonal depois do cio, ela tem um cio que é mais desregulado, acaba levando a uma pseudogestação depois, né? Então, existia uma tendência a se acreditar de que essas cadelas também viriam ter mais facilmente o desenvolvimento do câncer de mama, tá? Mas isso hoje, depois os estudos científicos foram mostrando que não existe esse tipo de associação. Existe associação desse tipo de sensibilidade hormonal com o desenvolvimento da piométria, né? Que é a infecção do útero, mas não com o desenvolvimento do tumor de mama, tá? Nem quando acaba ocorrendo a mastite? A mastite sim, que aí é inflamação, aí é uma inflamação, né? Porque Então, às vezes fica durinho ali, né? Depois do leite. e a mastite já é quando tem infecção junto, né? Então ela infecciona, ela tem inflamação ali, e isso às vezes pode sim predispor, mas aí pela aquela característica de inflamação, de trauma constante, aquilo... Não tem a ver então ter formado a mastite por causa do leite? Não, sim. Isso sim também. Tá. Normalmente a gente tenta cortar esse tipo de influência, né? Então, quando a cadela entra na pseudogestação, a gente tem alguns hormônios para tentar diminuir essa quantidade de formação de leite. A gente pede para colocar um colar, né? Para não deixar elas ficarem lambendo, porque o lamber vai fazendo uma estimulação da produção, né? Então, é como na mulher, o leite só começa a ser formado e continua sendo formado porque existe uma estimulação para isso. A partir do momento que você corta a estimulação, ele para de acontecer, ele para de formar, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que parar a estimulação mesmo. A gente para a estimulação colocando, protegendo para que ela não continue se machucando, não continue formando, estimulando essas mamas e dando às vezes medicamentos mesmo para que isso seja cortado, tá? Isso que eu ia perguntar, então quer dizer, quando enche de leitinho, a gente não pode tirar aquele que tem que deixar? Não, deixa ali, tá? Que normalmente não faz a mastite, alguns animais fazem,
tá? Mas a maioria não faz. E às vezes se torna um problema recorrente esses pacientes, né? Então o ideal daí é fazer a castração para você tirar então a fonte hormonal e que esteja influenciando em relação à terapia. Tá. E os machos? Você colocou o sementes, eu tenho um dos meus gatos, ele tem um... Testículo ectópico? Não, ele tem um nódulo na região mamária. Ele é o macho. Tá. Aí eu fiz o exame, eu não lembro, deu que é benigno e tal. Eu até conversei contigo para retirar e você falou que no siamês não era bom deixar se retirar, faz tempo, no começo do ano. Tudo bem. Então, assim, o macho pode fazer tumor de mama? Né? Então, isso é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Pode, tá? Normalmente, ele é secundário a um tumor testicular, tá? Que produz um hormônio e esse tumor testicular produtor de hormônio, ele pode levar à formação de um tumor de mama. Tá? No macho também. Normalmente são tumores benignos no macho, né? Mas assim, a gente tem alguns machos que inclusive desenvolvem tumores malignos, tá? Então, o que ele tem que fazer? Remover o tumor e remover os testículos, tá? E avaliar para ver se tem... Já foi, né? Então, pode ser. Então, ou tem que ver se realmente é um tumor que está na mama, né? Ou se está em outro local. Porque às vezes aparentemente está na mama, mas mesmo tumores que estão próximos da glândula, que estão em mamículo, nem sempre eles são tumores de mama. Eles são tumores cutâneos, por exemplo, que estão localizados na mama também. Tá? Então é isso que tem que diferenciar. Tem que ir citologia, tá? Aí tem que fazer uma biópsia mesmo. Existem raças que são predispostas à formação de tumores, né? Então, toda raça, todo animal é predisposto a fazer tumor, a desenvolver de alguma forma algum tipo de tumor. Principalmente quando a gente está falando aqui da idade avançada, novamente, eles podem predispor à formação de algum tipo de tumores, tá? Mas a gente tem algumas raças que têm maior tendência, né? A gente tem geneticamente algumas delas triadas que vão desenvolver tumor. Nos gatos, né, os siameses são os mais de maior ocorrência, tá? Então, vários tumores que a gente estuda, os siameses são sempre os mais predispostos à formação desses tipos de neoplasia. E quando a gente vai falar em câncer de pele, né, então o secundário, principalmente a exposição de radiação solar, a gente está falando aqui principalmente dos gatinhos lindinhos branquinhos, né, ou dos cãezinhos de pele bem branquinha, poodlezinho rosinha, tá? Então esses animais, eles têm sim mais predisposição à formação e desenvolvimento de algum tipo de câncer de pele, tá? Porque além de tudo, eles são branquinhos, mas eles amam o sol, né, não é assim? Eles amam ficar lagarteando, tomando sol, se expondo à radiação, e vocês viram lá que a radiação solar ele é um fator de iniciação de câncer ali, né? Então de desenvolvimento do câncer. E a gente tem sim algumas raças que são raças mais predispostas, né? Então que a gente tem um maior número de ocorrência de câncer nessas raças. Né? Então a gente tem lá os boxers, os goldens que a gente já comentou, né? Os bulls ali, né? Então pug, bulldog, os pitbulls e as peles claras aqui de novo, eu coloquei o pitbull aqui por causa da pele clara também, tá? Câncer ósseo, né? Então os animais gigantes, eles têm mais predisposição à formação de câncer ósseo, e os chapéus também têm bastante predisposição, né? Então tem mais raças do que isso? Tem. A gente vai para cada vez, tem o Bernese, que pode aparecer aqui também, né? Então a gente tem algumas outras raças de maior ocorrência aqui também, tá? Os gigantes, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho neles, porque eles me perguntaram hoje, qual que é a idade de ocorrência? Só animais mais velhos? Não, a gente tem que pensar que para cada tamanho de animal, a idade, né, ele se torna idoso de forma mais precoce ou menos precoce. Então quando a gente está falando de raças pequenininhas, eles são animais que vão se tornar idosos lá pelos seus 12, 13 anos, né? Então, quando a gente está falando de raças de médio porte, lá pelos 10 anos a gente já tem animais que são idosos. Quando a gente está falando de raças gigantes, 6 anos, 5 anos, às vezes já são idades idosas, já são idosos, tá? Então, e aí começa a ocorrência do câncer aqui nessas idades. Mas ele é tão novinho, mas ele é um animal de porte gigante, tá? Então ele vai viver 7, 8 anos. Essa é a expectativa de vida no animal desse. Tem alguns que vão chegar a 10, tem alguns que vão chegar a 12, tem, mas aí são mais raros, assim como a gente tem humanos que chegam a 100 e tantos anos, tá? Então, mas não é o normal. Qual que é a expectativa média de vida? São 70 e poucos anos hoje, né? 77, se eu não me engano, 76, tá? A gente tem uma expectativa média de 7, 8 anos aqui com as raças gigantes, tá? É triste, né, pensar que esses animais vão chegar tão pouco tempo, e são tão queridos normalmente,